A cultura grega e o helenismo. Bom dia, turma do 6º ano, professora Alane falando. O nosso tema hoje é sobre a cultura grega e o helenismo. O domínio da Macedônia, Felipe e Alexandre o Grande. Após a Guerra do Peloponeso, as cidades-estados gregas entraram em crise. As várias guerras durante mais de um século minaram a força política dos gregos, sem contar com a peste. A Macedônia assistia a tudo isso esperando o momento certo de agir. O rei da Macedônia, Felipe II, preparou-se para esse momento, constituindo um exército organizado e bem preparado. Dessa forma, partiu para o ataque, conquistando a maioria das cidades gregas. A Macedônia era uma região situada no limite do mundo helênico do extremo norte e seu povo era considerado por muitos gregos indivíduos bárbaros, mesmo falando grego. O rei Filipe venceu os exércitos da cidade de Tebas e Atenas na Batalha de Queroneia em 338 a.C. Acalmou os ânimos da nobreza e dos líderes das cidades-estados, conquistadas à força, tendo de lutar contra uma nobreza turbulenta que frequentemente reclamava por mais privilégios. 2 anos mais tarde, Alexandre, filho de Felipe II, herdara um reino que fora organizado com mãos de ferro pelo pai. Alexandre foi educado por Aristóteles, um dos maiores filósofos da história mundial, e aprendeu os princípios da lógica, ética e racionalidade grega. O primeiro grande desafio de Alexandre foi conter as revoltas dos povos que estavam sob o domínio dos macedônios. Os tebanos caíram diante do jovem governante e sua cidade foi destruída, servindo de exemplo para outros rebeldes. As derrotas impostas às cidades de Atenas e Tebas representavam o fim dos ideais de democracia e liberdade. Como o sonho de seu pai, Filipe II, era conquistar a Pérsia, Alexandre partiu para sua primeira batalha, fora dos limites da Península Balcânica, em 334 a.C. Conquistou, através da Batalha de Granico, territórios que pertenciam à Pérsia, dando-lhe o controle da Ásia Menor, atual Turquia. No ano seguinte, derrotou o rei Dário III da Pérsia na Batalha de Usos. Mais de um ano depois, conquistou o Egito e Tiro em 332 a.C. Completou a conquista da Pérsia na Batalha de Guaguamela. O exército de Alexandre era bem inferior ao exército da Pérsia, tinha aproximadamente 40.000 soldados treinados, enquanto o exército de Dário III tinha 240.000. Alexandre não se intimidou e acabou derrotando definitivamente Dário III, o que lhe conferiu o estatuto de imperador persa. A coroação de Alexandre o Grande. O fascínio e poder que aquele jovem militar exercia era tão grande que, por exemplo, no Egito, Alexandre o Grande foi coroado imperador faraó, sendo considerado um deus. Em todas as cidades conquistadas, Alexandre tentava transmitir valores, ideais e obras que faziam referência à cultura grega. Outro aspecto importante das conquistas de Alexandre foi o fato de não destruir a cultura do povo conquistado, fazendo surgir uma nova referência cultural, o helenismo, ou seja, uma nova concepção cultural, uma fusão de culturas que surgiu dos elementos grego e da cultura oriental. Alexandre fez o que pôde para expandir o helenismo. Criou cidades com seu nome por todo o território e deu nome para uma cidade homenageando o seu inseparável e famoso cavalo Bucéfalo. Processo de helenização. Os soldados gregos pretendiam voltar, mas Alexandre convenceu-os a continuar sua marcha. E já no ano seguinte, após derrotar o Shah da Pérsia, Dário III, em batalha, arrebatou as 3 mais importantes cidades do Império Babilônio.
o mais importante centro comercial do mundo antigo, Susa e Persópolis, as duas capitais imperiais. Dário III fugiu, mas foi morto por membros do seu próprio exército. Todo o Império Persa caiu nas mãos de Alexandre. Grande parte dos soldados gregos começava a ficar insatisfeito com as campanhas de Alexandre e seu processo de helenização. Para os soldados, Alexandre estava se afastando dos objetivos da campanha militar. Todavia, nada impedia Alexandre de continuar seu projeto imperialista em direção ao Oriente. Aumentando seu exército com 30.000 jovens persas, Alexandre seguiu cada vez mais para o Oriente, atravessando o rio Indo e conquistando o norte da Índia. O imperador morreu na Babilônia em 323 a.C., com apenas 33 anos de idade, depois de ter fundado o maior império que o ser humano já havia criado. As causas da morte de Alexandre ainda não foram completamente esclarecidas. Para alguns pesquisadores, foi no resultado de uma malária, para outros, envenenamento. A morte de Alexandre. Como a morte de Alexandre foi muito prematura e suas campanhas o desviavam da necessidade de ter um herdeiro, seu governo chegou ao fim sem um sucessor. Seus generais repartiam o império. O fato de Alexandre ter tido uma educação diferenciada fez com que suas conquistas não ficassem apenas no aspecto militar, mas tomassem um caráter de grandiosidade. A atuação de Alexandre permitiu que a cultura grega e as culturas orientais se miscigenassem, ou seja, ocorreu uma troca de informações, criando uma nova mestiça em sua origem. Grande parte do Antigo Oriente, então helenizado, assistiu-se uma fusão da cultura grega revitalizada nas áreas conquistadas com as tradições políticas e artísticas do Egito, na Mesopotâmia, da Mesopotâmia e da Pérsia. Mesmo após a morte de Alexandre, houve uma continuidade dessa interação, pois os grandes centros urbanos propagaram a cultura helênica. De urbanização. É interessante notar que podemos falar em helenismo sem falar da importância das cidades nesse contexto, pois um fato que logo chama a atenção é que o helenismo é um fenômeno urbano. O processo de urbanização já começa com Alexandre Magno, que, segundo o historiador antigo Plutarco, só com o nome de Alexandre fundou 70 cidades, desde a mais famosa no Egito até a do Afeganistão. A utilização da língua grega se expandiu e se tornou-se um veículo fundamental da difusão do estilo de vida grego no Oriente. Os modos de circulação dessa língua eram os jogos, as artes, a poesia, a música, o teatro, o comércio, a ciência, a filosofia, o exército, a administração. Por exemplo, as leis e os tratados tinham como língua oficial o grego. A cultura grega. A existência de várias cidades e estados, ao contrário do que se imagina, permitiu a diversidade de governos, de exército, de economias, mas mesmo com essas diferenças, havia muitos elementos culturais em comum. Os gregos falavam a mesma língua, apesar do regionalismo, e tinham uma religião comum, ou seja, os deuses geralmente eram os mesmos e seus antepassados e seus que fundaram as cidades eram heróis, personagens míticos. A religião grega. A religião grega era politeísta, os deuses gregos eram antropomórficos e possuíam os mesmos defeitos e virtudes dos homens. O que diferenciava do grego de um homem comum era a sua imortalidade. Os semideuses eram filhos de deuses, deusas com seres humanos. Por possuírem uma metade humana, os heróis poderiam ser mortos. O teatro. O teatro grego foi extremamente importante para divulgar as ideias dos gregos para o mundo. As representações do real
e a fixação caminha lado a lado com o objetivo de transmitir uma determinada experiência ou sensação. Durante algum tempo, a dança, os gestos, a música e a poesia era utilizado para falar sobre os deuses, mas depois a encenação abriria por transformar-se em uma prática cultural à parte, tratando de situações ligadas ao cotidiano. A arquitetura. Os gregos desenvolveram técnicas de arquiteturas interessantes e construíram templos, ginásios e práticas. Entre as edificações que mais despertam interesse estão os templos, cuja construção tinha uma simetria própria, sendo a principal característica a peculiaridade de suas colunas, que marcam a proporção do estilo. Entre as colunas desenvolvidas pelos gregos temos a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. Bem, a cultura grega e o helenismo é o capítulo 9, parte 1, páginas 101 a 106. Exercício do livro, páginas 112 e 113, até a sexta questão.